Fala moçada, só um lembrete. Esta aula nós dividiremos em dois blocos. Parte 1 agora e na sequência parte 2. Valendo! Olá moçada, tudo bem? Espero que sim. Meus queridos, hoje uma aula um pouco diferente, uma roda de leitura na qual nós leremos o artigo do site Migalhas, que vai falar de Machado de Assis e as pandemias. É isso mesmo, Machadão, em suas obras, tratou de momentos da nossa história. Lembra lá que ele era um homem do seu tempo, do seu contexto histórico, nosso realista, traz as epidemias como a febre amarela, o cólera, beleza? E a gente vai ver também neste artigo textos, trechos de outros artigos científicos com voz de autoridade que fundamentam e apresentam um pouquinho mais sobre as pandemias. Para que tudo isso? Porque nós sabemos que na hora de produzir um texto, quanto mais fundamentado você estiver, quanto mais citações você puder usar, não quanto mais, né? A qualidade da citação, isso enriquece muito o seu texto, enriquece muito a sua produção, a sua redação de Enem, de vestibular, ok? Então é com esse intuito de fundamentá-los com este assunto da atualidade, trazendo a nossa literatura e outros artigos. Bora lá! Então, é este artigo que nós vamos degustar agora. Depois, querendo, é só procurar, ok? mmigalhas.com.br, Machado de Assis e a pandemia. E o artigo começa com uma pergunta. Machado de Assis, falando de epidemia? Sim. Machado de Assis também tratou de pandemia. Não por óbvio da pandemia do coronavírus, que tanto tem assustado a todos nesse 2020. Outros males, no entanto, contaminam as obras machadianas. Vejamos alguns deles retratados em 3 romances. Vamos ao primeiro. A Mão e a Luva. No segundo romance machadiano, a baronesa, madrinha da protagonista, estava ao sol, quando outra personagem disse que não seria conveniente expor-se aos ardores do sol, sobretudo neste tempo de epidemias. Qual seria a epidemia? Mais adiante, quando um personagem tenta demover a tal baronesa de viajar com intenção de não se distanciar da sobrinha Guiomar, ela diz do perigo de afrontar o cólera morbo, que por aquele tempo corria em alguns pontos do interior. E referindo-se ao destino da baronesa, contou ainda que em Cantagalo havia aparecido o terrível inimigo. Ao final, mostrando que o medo causado pela epidemia era tão grande como o de agora, a notícia do caso era um fato brutal que o fez cancelar a viagem. Daí, vamos ao histórico deste cólera, ou desta cólera, citado no romance A Mão e a Luva. Vinda da cidade portuguesa do Porto, a cólera morbo aportou em Belém em 1855 com um navio defensor. A publicação histórica, História, Ciência, Saúde, Manguinhos, da casa de Oswaldo Cruz, informa que a doença se espalhou com a intensificação do comércio marítimo, originário da Índia, por quase todo o globo. Em poucos meses, havia doentes em todas as províncias, do norte ao nordeste do Brasil, e também no Rio de Janeiro, capital do Império. O Conselho de Salubridade Pública buscava identificar os doentes, providenciar quarentena e aos suspeitos de contaminação e realizar a desinfecção dos navios e de todo tipo de material com os quais as tripulações tivessem tido contato, como alimentos, roupas e objetos. A professora Luciana Santos, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal
de Pernambuco, ao examinar a epidemia que atingiu a província de Pernambuco em 1855, focalizou as controvérsias médicas científicas que giraram em torno da definição dos princípios de comunicação da moléstia e dividiram as opiniões médicas entre duas concepções distintas. Um grupo focando no contágio e o outro na infecção. Abre aspas. Ainda que o programa médico-científico, desenhado em Pernambuco em meados do século XIX, tenha estabelecido medidas de prevenção ao flagelo, tomando como ponto de partida preferencial o conceito de infecção, a teoria do contágio jamais deixou de prover uma explicação plausível para o surgimento e a disseminação do cólera mórbido nos trópicos. Ou seja, eram grupos focalizando um em prevenir, ok, o flagelo, e um outro grupo em fomentar, em trazer aí explicações sobre o surgimento deste vírus nas comunidades, ok? Dos contágios espalhando-se por todo o Brasil. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, o nosso Machadão apresenta a febre amarela da seguinte forma. Uma jovem pretendente morre por ocasião da primeira entrada da febre amarela. Frase da obra. Brás Cubas é quem nos conta essa história da epidemia dessa forma. Doeu-me um pouco a cegueira da epidemia que, matando a direita e a esquerda, levou também uma jovem dama que tinha de ser minha mulher. Não cheguei a entender a necessidade da epidemia, menos ainda daquela morte. Creio até que esta me pareceu ainda mais obscura que todas as outras mortes. Então, ele colocando aí o ponto de interrogação na morte, o porquê da morte dessa minha pretendente, ok? Eu não sei se vocês se recordam que em Memórias Póstumas de Brás Cubas aparece a personagem Quincas Borba, o mesmo Quincas Borba que vai intitular a obra Quincas Borba, a próxima obra de Machado de Assis. E aqui vem os pensamentos desta personagem ao Cubas, ok? Ele é um mineiro, mora lá em Barbacena. Quem explica a Cubas a epidemia? Epidemias eram úteis à espécie, embora desastrosas para uma certa porção de indivíduos. E dizia mais, por mais horrendo que fosse o espetáculo, havia uma vantagem de muito peso, a sobrevivência do maior número. E como se não bastasse, Quincas Borba ainda pergunta a Brás Cubas se este não sentia algum secreto encanto em ter escapado das garras da peste. Judicioso, Cubas não responde porque acha a pergunta um tanto insensata. Abra o próximo vídeo, parte 2. Agora Quincas Borba. Bora lá!